Felipe, eu queria fazer uma pergunta um tanto mais pessoal agora. Eu li num dos seus livros que você tem uma rotina de acordar mais ou menos meio-dia, passa o dia todo fazendo seus vídeos, vai dormir já às 4, 5 da manhã. Tive a impressão de que você sai pouco de casa e você conta também que em 2010 você teve uma crise de pânico e depois foi diagnosticado com depressão. Eu queria entender como aconteceu isso e também da sua decisão de ter tornado pública essa depressão e saber como você está tratando isso. E só para complementar, se eu posso Claro. complementar, qual foi o impacto do seu posicionamento político na tua saúde mental? Terrível. Eu fui diagnosticado com depressão em 2010. E desde então eu combato essa depressão com medicamento e com terapia constante. E foi justamente por me tornar uma pessoa que lida com isso no meu dia a dia que eu descobri como essa doença impacta não só a sua vida, como as pessoas ao seu redor e quantas pessoas sofrem dessa doença mundo afora. A gente precisa tirar a depressão do armário. Isso é uma coisa que eu repito em vídeos e tento falar ao máximo para o público, principalmente para o público mais jovem, porque a depressão ela é o grande mal do século. Ela vai se tornar, bom, tudo indica, né? Eu não sou nenhum médico e não estou falando isso com propriedade, mas tudo indica, segundo o que eu li, que a depressão vai ser a doença que mais causa mortes no planeta Terra. Se isso vai se tornar realidade ou não, eu não sei, mas é uma previsão. Ela já é uma das que mais causa mortes. E sim, essa causa mortes é o suicídio. Infelizmente, a gente tem números crescentes, alarmantes de suicídio, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E pior, o número mais alarmante de todos é entre suicídios entre jovens. E isso tudo, para mim, foi meio que um despertar quando eu percebi que eu poderia falar com essas pessoas e poderia principalmente falar para elas, falem. Muitas das vezes o grande problema da depressão é porque as pessoas não falam. Elas sentem vergonha de sentir depressão. A gente precisa tirar a depressão do armário. A gente precisa fazer as pessoas pararem de ter medo de falar, eu me sinto depressivo. De terem medo de falar, eu preciso de ajuda. Porque se você não pede ajuda, se você não pede a mão de alguém, você tende a caminhar para o lado mais trágico dessa doença. É uma doença mental, é uma doença. E quanto menos se fala sobre uma doença, mais trágica ela pode se tornar. Você não cura a hepatite simplesmente ficando calado, nem a pneumonia, nem nenhuma outra doença. Você precisa falar. E, a seu ver, de que maneira as redes sociais, com esse comportamento de ódio, podem contribuir para exacerbar esse tipo de sentimento, esse tipo de doença mesmo, depressiva? É um debate muito importante esse, Vera, porque aí entra na área de comunicação, que já é o que eu lido diariamente, e eu sinto que eu tenho um pouquinho para falar. Existe um debate sobre isso, que é onde está o limite relacionado à crítica digital, né? Por quê? Porque quando a gente fala de massa, quando a gente fala de muita gente falando sobre determinado assunto, você vai ter todo tipo de feedback. Você vai ter pessoas falando sobre aquele assunto sem nenhum conhecimento e pessoas com todo o conhecimento do mundo. Você vai ter pessoas xingando a sua 15ª geração e você vai ter pessoas te amando até a 15ª geração. E criou-se uma bolha nesse momento, que é uma bolha ainda, mas que está se espalhando cada vez mais, de dizer, nós precisamos preservar os sentimentos das pessoas. Há muita verdade nisso, é óbvio que nós precisamos preservar o sentimento das pessoas, mas nós não podemos utilizar isso como desculpa para nós precisamos ficar calados quando alguém comete um erro. O Big Brother, por incrível que pareça, o Big Brother 20, ele serviu para a gente ver muito disso na prática. O quanto as pessoas começam a classificar qualquer crítica de comportamento você não pode falar isso porque vai ter consequências na vida dessa pessoa. Então a gente precisa ter esse diálogo. A gente precisa entender até onde vai essa crítica. Até onde a gente pode falar que determinado erro foi maior ou menor e até onde vai a consequência desse erro. O quanto essa pessoa merece ouvir, o quanto ela merece ler. Esse é um diálogo que precisa ser feito. A gente precisa fazer mais isso, conversar mais sobre isso. Na minha opinião, eu acho que a gente precisa continuar apontando erros. Porque eu não teria evoluído, eu não teria crescido
e estou num processo de, não estou dizendo que eu sou amadurecido nem crescido, mas eu não estaria nesse meu processo se eu não tivesse ouvido muito do que eu ouvi. Então, por mais duro que tenha sido, por pior que tenha sido para minha saúde mental, se ninguém tivesse me falado nada, talvez eu estivesse repetindo meus erros até hoje. Então, até que ponto se silenciar perante os erros é a solução para preservar a saúde mental de alguém? A gente precisa ter esse diálogo.